Olá, pessoas lindas, tudo bem com vocês? Gente, estamos aqui mais uma vez reunidos para tratar do assunto que a Arthur mais gosta, autoconhecimento. E agora, finalmente, a nossa amada holoterapeuta, depois de muito andar por aí, volta aqui como se diz, para o ninho, né? Para Arturos Mentoria Terapêutica, que já que já está conosco há muito tempo, né? E é um prazer, Mônica, é um prazer estar aqui contigo de novo. Maravilhosa terapeuta Teta Healer. Já fui atendida por ela, maravilhosa, tá? E agora, né, gente, vamos, como se diz, vamos falar um pouco sobre um assunto que é tão extenso e tão É, importante, que é justamente essa questão da autocura, né? Que todo mundo hoje em dia, a questão da autocura, ela tá, os eventos externos, eles estão mostrando sinais para nós da gente realmente estar buscando a nossa essência, buscando a gente por mergulhando dentro da nossa consciência. Só que ainda parece tão complicado. Será por quê? Mônia, seja muito bem-vinda, amada, e vamos lá, vamos em frente. Gratidão. obrigada por me chamar de novo. Depois de muito tempo, deu certo. Estava passando por alguns processos aqui também de autoconhecimento, de autocura. A gente sempre passa, então é sempre bom às vezes voltar, porque aí já volta às vezes com mais propriedade para falar, né, sobre os assuntos, porque a gente trabalha a gente primeiro para depois ajudar o outro. E é isso, né? Sou Mônia Dantas, sou terapeuta integrativa, sou praticante de barras de axis, MTBSS, mestre em Reiki, cura multidimensional, trabalho de divórcio energético, estudo constelação sistêmica e sou ativista quântica desse mundo energético de busca de autoconhecimento, de compreensão. Minha rede social é Estou Mônia Dantas, né? Nós não somos daqui, nós só estamos aqui. Então, Estou Mônia Dantas, siga lá, me acompanha. Tem projeto novo para sair em breve. E hoje nós vamos falar sobre autoestima, né? Que é um Ai, assunto aí minha muito senhora, extenso. eu errei. Vou- Autoestima. É, Falei autocura. autoestima. Desculpa. É um assunto extenso, vou tentar trazer um pouco mais enxuto para a gente poder conversar nesse tempo. Qualquer dúvida pode ir perguntando também, pode ir te questionando, que a gente vai nesse bate-papo aí. Perfeito. Joia? Joia. E aí, olha só. Realmente, eu olhei aqui. Gente, desculpa, falei autocura, autoestima, mas é tudo a mesma coisa. Mesma coisa. Basicamente, se você não tem autoestima, oxe, que nem ela falou, como que você vai ajudar a outra pessoa sendo que você requer de você essa, essa consciência de estar ali trabalhando a autoestima? E o que que hoje em É dia isso. a gente pode falar da autoestima e como essa escolha ela reflete nos relacionamentos, Mônia? Olha, a autoestima hoje em dia ela é confundida. Muitos levam só para o lado físico, né? A minha beleza física, a roupa que eu estou usando, se eu estou bonita ou não, se o cabelo está bonito ou não, uma competição, né, de corpos, de seguir um padrão, de questão estética mesmo. Essa é só uma parte. A autoestima vai muito além disso, né? O que significa autoestima? É auto se apreciar. É você olhar para a sua história, né? É você fazer uma avaliação de você mesmo como pessoa, acolher o ser imperfeito que erra, as suas qualidades, as suas escolhas, reconhecer os pontos fracos e os pontos fortes. E é no momento que você está lá no ponto fraco que você tem que olhar mais com amor para você. Então, a autoestima é muito além de só o físico, né? E as pessoas às vezes confundem muito isso, levam muito para esse lado só estético. E não é.
Porque até a estética muda quando você está bem consigo mesmo. Quando você se acolhe, você olha no espelho e fala. Às vezes você está descabelado e você está se sentindo bem. Por quê? Porque você está alimentando aquele ser. Você está apreciando o ser que você é, com as suas imperfeições, com os seus erros. Isso interfere nas relações? 100%, né? A autoestima, ela está inteiramente ligada com as nossas emoções. Quais são as emoções que eu estou ali naquele momento? Por quê? Porque dentro dessas emoções, a sua autoestima pode trazer insegurança, pode trazer medo, pode trazer autoconfiança. Isso vai interferir nas suas relações? Sim. Como você vai aceitar ser tratado? Como você vai tratar o outro, né? Porque isso, as inseguranças, vêm dos traumas e das crenças, que também está ligado com a nossa autoestima, desde lá de trás, a gente ainda vai chegar nessa pergunta. Então, o que você entende que é uma relação? O que você entende é, de ser tratado? Como você vai receber esse tratado do outro? O que você vai aceitar do outro? Isso está ligado à autoestima. E quando você tem autoconfiança, quando você tem amor próprio, você se coloca em primeiro lugar do que aquilo que vai vir, você consegue impor limites, você consegue dizer não. Opa, pera lá, isso aqui já ultrapassou o meu limite. Então, isso também é autoestima. É você trabalhar isso em você, o seu amor próprio, seu ser, a sua segurança. Olha, Ficou mudo? Ai, ficou. Olha, você falou um ponto interessante aqui, que eu fiz uma pergunta também sobre isso, que eu pus até assim, quando foi a primeira vez que você sentiu menos do que realmente é? Por conta, lógico, dessa ditadura hoje em dia não vou falar nem ditadura da beleza, hoje em dia é a própria ditadura do formato do corpo. Então, assim, as pessoas estão ficando com o rosto quadrado e aquelas coisas todas que estão acontecendo. Qual que é o conselho que você dá? O que que você entende que seria mais adequado, principalmente para essas gerações? Não só nós mulheres, que a gente sempre está sendo ali se cobrando demais, né, para estar mostrando ao que a nossa identidade, mas principalmente ali essas gerações de adolescentes e mulheres mais jovens. Me conta, qual que é o seu conselho no que se refere a isso? Ainda mais você que é uma terapeuta que deve atender nesse tipo de situação. uhum. É, primeira coisa que eu já fiz já tem tempo é buscar preocupar com o que você está alimentando a sua mente. Nas redes sociais, principalmente, na televisão, no que você escuta. Por quê? Porque eu sempre. Aquilo ali não é real, gente. Aquilo ali não é real. Ali por trás daquela foto ali, você não sabe o que que a pessoa tá passando por trás daquilo ali. Às vezes a foto é só para manter um status. Então, ainda mais essa geração hoje em dia, que eu acho uma geração assim. Tem dois pontos, né? É uma das gerações que mais tem acesso ao autoconhecimento, o conhecimento assim, ó, na palma da mão, num clique você já tem informações para você buscar. E por outro lado, é uma geração que não busca isso, que quer facilidade, que não quer ter que buscar por informações. Mas a gente vê também, a gente às vezes olha só para o lado negativo, a gente vê também que é um número muito crescente de pessoas que buscam autoconhecimento, que buscam para esse lado. São pessoas que estão buscando mais qualidade de vida, mais exercício, se alimentar bem, não padrão beleza que eu estou falando, padrão espiritual, né? Então, o primeiro conselho que eu dou é esse: comece a se preocupar com o que você está alimentando a sua mente, o que você está parado na frente do celular olhando, do que você está se alimentando, de ver apenas notícias de fúteis, né? Que é uma geração, eu falo para as minhas meninas, é uma geração imbecilizada. Elas falam, como assim, mãe? Eu falo, mas é. Vocês estão se apegando a umas coisas tão fúteis que não vai.
acrescentar em nada lá na frente. A gente não tem que pensar agora, a gente tem que pensar lá. Já pensou essa geração nova, quando chegar na nossa idade? Nossa, O que que alimentou o imagina. conhecimento? O que que acrescentou na vida delas, sabe? Então, a minha maior É. preocupação hoje é essa. O que está sendo alimentado aqui? Com o que que você está alimentando a sua mente? A mente é como um músculo. Você treina ela para aquilo que você quer. Então, comece a preocupar com o que você está vendo, com o que você está escutando, o que você está lendo. É o primeiro passo. É o despertar para você entender que isso aqui não é real. Rede social não é real. Essas vidas dessas pessoas não são reais. Procure buscar o vizinho do seu lado. O que que ele está fazendo de bom, né? Nossa, ele tem uma vida super tranquila, super de boa, anda de bicicleta, faz não sei o quê. Procure pessoas reais para você conversar, para você buscar conhecimento, igual essa troca que a gente está tendo aqui, né? Então, esse, para mim, é o primeiro ponto. E você me perguntou quando foi a primeira vez que eu me senti menos do que realmente é. Uhum. A primeira vez que eu me senti menos, por incrível que pareça, foi quando, no meu primeiro casamento, eu fui traída. Porque é um gatilho para nossa autoestima. O que que eu estou fazendo de errado aqui, né? Porque aí já entra aquela questão que você falou, de nós mulheres sempre exigir da gente. Então a gente se culpa por aquilo. Depois de um tempo, é que eu fui entender que eu não tinha culpa de nada. Que a questão da traição, hoje eu tenho um entendimento além. Para mim, traição não é nem sentimento. A pessoa pode amar você e continuar traindo. É. No meu caso, hoje eu tenho uma visão dele que ele buscava é, como autoafirmação da pessoa que ele é. Ele precisava daquilo para se autoafirmar como, eu sou o homem, eu sou isso, eu sou viril, eu não sei o que. Autoestima, que ele não tinha. Né? É. Então, ele buscava, de certa forma, isso em outra pessoa. Mas foi o primeiro momento em que eu me senti menos. Porque eu pensei, o que eu errei aqui? O que eu não estou fazendo aqui? Né? Porque aí a A gente se gente sempre cobra. se questiona, né? A gente sempre se culpa. Exato, E uma coisa exato. interessante que você falou é que as pessoas hoje em dia elas estão sentindo um vazio tão grande que elas vão e hoje em dia por conta desse conteúdo superficial das redes sociais, principalmente, elas vão seguem as tendências que o, Uhum. esses veículos, essas empresas ditam para as pessoas agirem da forma X e Y. E, olha, a humanidade sempre teve isso, né? Exato. Se sentiu vazia. A própria busca pela espiritualidade e religiosidade é justamente para buscar o fora, o que não está entendendo, não está sabendo lidar por dentro, né? Não tá entendendo bem. E a Exato, autoestima, eu fico exato. pensando assim, é, agora falando de traumas e crenças, o que que a gente pode de falar sobre julgamento de nós, né? Vamos falar assim, mesmo a gente validando como algo real. Ó, aí a gente pega como crença, como trauma, isso a gente carrega ao longo da vida. Por isso que é um trabalho que a gente tem que fazer e é profundo. E é desde a E infância, né? Eu até pus essa a primeira exato, pergunta aqui, que a exato, experiência da infância ecoa com exato. verdades. E a gente é treinado para isso, né? Por exemplo, as experiências infantis. No meu caso, chorar na frente das pessoas era sinônimo de fraqueza, porque você não pode mostrar a sua vulnerabilidade. Pra você ter... E hoje a gente vê uma leva de mulheres assim, mulheres fortes que não choram, que abraçam tudo, que que não pode mostrar fraqueza, que dão conta de tudo, né? E aí a gente entra no mal que está acontecendo hoje, que é a exaustão, né, das mulheres. Por quê? Porque elas têm que dar conta de tudo, porque elas não podem mostrar fraqueza, elas não podem mostrar vulnerabilidade. Então, isso eu estudei lá de trás. Então, hoje já, de pouco tempo para cá, tô sendo sincera, da época do meu pai para cá, eu me permiti, por exemplo, chorar na frente dos meus filhos, porque antes eu chorava sozinha, porque aquilo estava enraizado em mim. Não, eu não posso mostrar para o outro que eu tô sentindo, que eu tô sofrendo. Poxa, eu sou humana, eu posso.
né? Que nível é esse de cobrança que eu sempre tenho que estar sorrindo para o outro quando por dentro não estou bem? Quantas vezes a pessoa pergunta para você, você tá bem? Você fala que sim. E não tá. Não, eu não estou. Hoje eu vou falar, não, não, eu estou. Hoje eu não estou legal. E isso também faz parte da autoestima. Você acolher que tem dias que você não vai estar legal. Ah, você vai viver aquilo ali para sempre? Não. Você se acolhe, entende o que o corpo está pedindo e ressignifica e bora para frente. Então, uma das coisas que eu escutei era isso. Eu não podia contestar as regras. Regra era regra, eu não podia contestar. O que que isso me trouxe depois? Me trouxe relações onde eu não podia contestar. Eu tinha que aceitar aquilo que era imposto para mim. Então, e isso hoje, quando a gente tem uma visão das escolhas que a gente faz, do que a gente viveu, a gente vê que veio lá de trás. Julgamento sobre a minha utilidade. Dias atrás eu estava nesse questionamento. As pessoas me amam ou apenas amam a minha utilidade? E se eu deixar de fazer por elas, elas vão continuar próximas a mim? Eu cuido de todos. E quem cuida de mim? Então a gente tem que começar a ter essa percepção, porque nós mulheres, principalmente, né, nós somos treinadas desde pequena a sempre servir, a sempre se doar, a sempre se submeter, né? A gente é treinada a não alimentar a nossa autoestima. E é isso. É você impor o que você quer também. Você também tem esse espaço de escolha, você também tem esse espaço para exigir esse tipo de respeito, né? Então, isso, por exemplo, é uma coisa que eu estou trabalhando em mim. Uhum, Venho trabalhando já. Por exemplo, eu já me separei já tem mais de um ano, uhum. né? E essa questão de eu sempre emendei uma relação na outra. Eu ficava muito pouco tempo sozinha e já namorava para casar. Eu nunca fiquei só de namorar. E aí, esses últimos anos, esse último ano que eu tô sozinha, eu comecei a me questionar. Por que que eu não consigo ficar sozinha? Porque naquele momento de solicitude, por exemplo, que as pessoas confundem com solidão, é uma fuga para eu não lidar com tudo isso que eu carrego dentro de mim, né? Por que que eu sempre tenho que ter uma pessoa próxima a mim? Por que que eu sempre tenho que ter alguém? Eu só comigo mesmo não me basta? Então, isso é um trabalho para você trabalhar a autoestima em você. Não, eu não preciso ter outra pessoa agora. Eu posso ficar sozinha num domingo. Mas aí seria uma fuga eu não ficar sozinha, porque eu não quero olhar para isso que dói ainda. Eu não quero ficar comigo mesma para não ter que enfrentar as coisas que eu não quero enfrentar. Então, é todo um trabalho para a gente analisar do que a gente carrega lá de trás, né? O medo de ser vista como abandonada. Será que eu ficar sozinha eu não estou sentindo abandono? Que foi feito o abandono lá atrás, né? Na infância, quando eu me senti abandonada, quando eu não me senti, quando não me escutaram, quando não validaram as minhas emoções. Então, tudo isso a gente carrega hoje. E tudo isso influencia hoje nas nossas escolhas. E a barra de Axis, por exemplo, quando você atende uma pessoa assim, você nitidamente você está vendo que ela realmente ela está numa vulnerabilidade emocional muito grande e graças a esses traumas, essa baixa autoestima, como que a barra de Axis, como que você trabalha isso nesses atendimentos? Nesses atendimentos, então, as barras elas fazem uma limpeza energética, né? Hum. Naquilo que já não está funcionando mais. Nunca mais vai acontecer? Não, não é isso. Mas você abre, expande a consciência de certa forma que você passa a ter consciência daquilo que você está sentindo. Por exemplo, como eu falei do domingo, por exemplo, eu faço aquela autoanálise, eu consigo fazer essa autoanálise e não entrar naquela energia, né, de me sentir para baixo, de me sentir vítima, de me sentir triste. Então, as barras, quando uma pessoa vem até mim eu atendi tem pouco tempo uma moça que estava numa relação abusiva, ela queria sair, não sabia como sair. O primeiro passo para isso é não julgar, né? A gente tem uma mania de julgar o outro, mas a gente não sabe, como eu te falei, o que o outro está carregando para se colocar naquela situação, né? Que aí entram muitas questões de não merecimento, de você achar que você não merece mais do que aquilo, né? Justamente. Ou de você achar que, nossa, eu sou tão pequena, eu sou isso, eu sou aquilo, que aí entra as questões, né?
eu sou. A gente se sente menos, a gente se sente feia, a gente não se sente com conhecimento suficiente. Então, eu não vou conseguir outra pessoa melhor, né? Aí entra a questão da dependência emocional. Então, ela estava muito nessa vibe. O que que eu falei para ela? A gente precisa trabalhar mais vezes nas barras. Quando a gente quer uma mudança significativa, a gente faz uma sessão de 7 dias, por exemplo, consecutivos. Porque o que que acontece? As barras, elas vão lá nessas questões inconscientes, né? Porque às vezes a gente, nossa escolha, a gente não está consciente delas, a gente está trabalhando com o inconsciente que vem e faz as escolhas. Então, as barras trabalham lá nesse inconsciente, vai fazendo a limpeza energética dessas emoções, desses traumas, dessas crenças que já não existem mais, já não fazem mais sentido na sua vida. Então, ela vai limpando. Ah, amor, eu vou esquecer o trauma? Não, você não vai esquecer. Só que você vai conseguir olhar para ele de uma outra perspectiva. Eu falo que a gente olha para ele e ele não dói. Dias atrás, já tem um tempo, eu participei de um grupo da constelação e eu tenho um fato curioso, né? Que meu primeiro marido, pai das minhas filhas, eu brinco, ele fala, ele é o meu melhor amigo e eu sou a melhor amiga dele. E eu sou a amiga da mulher dele. E ele saiu de casa para morar com ela era amante. E hoje a gente é amiga. Quando as questões deles dão errado, ela manda mensagem: Mônica, conversa com fulano, me dá uma ajuda aí. Os filhos que ela tem com ele ficam na minha casa, minhas filhas ficam lá. E todo mundo fala assim: nossa, mas você não guarda mágoa? Nossa, mas você não tem rancor sobre isso? Eu falo: não. E eu tenho total clareza que o que não me deixou sentir raiva e rancor foram as barras. Ah, no início foi assim? Não, não foi. Até porque no início eu nem tinha conhecimento e nem era das barras de artes. Mas depois que eu comecei a fazer, eu olho para aquilo, tá, eu entendo. Aconteceu isso, eles fizeram isso, ok. Só que aquilo não me traz dor. Aquilo já não me dói mais. Então, as barras de artes fazem isso. A gente consegue olhar para aquilo, mas não sente dor, não é gatilho mais para você cair a sua vibração, para você ficar depressiva e já entrar na baixa autoestima. E aí já falando de corpo, conexão com o corpo e energia, né? Quando você pensa nesses traumas, onde o corpo sente mais peso? Olha, o que que você, Olha, como que afeta? eu acho que eu já falei outras vezes nas imersões do quanto nosso corpo é sábio, né? E do quanto ele traz respostas para a gente. Quando a gente consegue, isso as barras também faz com a gente consegue entender o corpo, escutar o corpo. O corpo dá sinais o tempo todo para a gente. Em mim, por exemplo. Quando eu sei que tem alguma questão emocional que tá ali, às vezes eu nem identifiquei ainda a questão emocional que tá, mas o que está acontecendo? Meu corpo apresenta. Primeira coisa, nervo ciático está totalmente ligado à questão emocional, dores nos ombros, em baixa lombar, tudo isso está relacionado à questão emocional. Então, hoje, quando isso se apresenta no meu corpo, tem pessoas que apresentam com fugas, né, de comida, vão para comida, tem pessoas que tiram o apetite, tem pessoas que aumentam o apetite, tem pessoas que buscam vícios, né? Então, cada corpo vai reagir de alguma forma. Em mim são esses sintomas, e sempre que aparece eu já me pergunto, corpo, o que que você quer me mostrar com isso? Está acontecendo aqui que eu não identifiquei ainda. Que aí a gente entra naquela questão do Axis, né? Das barras de Axis, que é viver na pergunta, É, né? Tanto que tem uma coisa que eu falo todo dia, eu estou fazendo todo dia no Instagram para ensinar as pessoas. Assim que eu levanto, eu pergunto: quem sou eu hoje, universo? E quantas maravilhas eu terei? Porque a gente não precisa ser o mesmo todo dia, né? Nós estamos aqui num processo de evolução. Então, quem sou eu hoje? Que é, energia a vida requer de mim hoje? E eu faço a mesma coisa com o corpo. Começa o nervo ciático, eu falo: eita, que emoção que tá aqui. O que que eu preciso observar sobre isso que eu ainda não observei? E aí a gente vai expandindo a consciência, buscando esse conhecimento para entender o corpo, porque o corpo vai trazer sinais. Tem gente que tem ansiedade, né, dor de cabeça, insônia. Tudo isso é um reflexo do corpo somatizando aquela emoção. O corpo só somatiza a emoção que a gente não trabalhou, que a gente guardou de alguma forma. olha.
E assim, o que o corpo sabe sobre traumas que a mente ainda não reconhece. Existe, isso é algo muito comum, é, ou a pessoa ela já tem essa consciência e fica até com ideia fixa que é aquilo lá, é porque eu sou muito ansiosa, então por isso que eu tô sem ar, por isso que eu tô é, comendo mais. Fala para mim, explica como que o Axis ele trabalha essas situações assim para nessas terapias, como que é feita essa aplicação nas pessoas, no corpo das pessoas, né? Como que é feita a aplicação das barras? É isso? Isso. Então, as barras, como eu falei, na verdade, as barras a gente toca só a cabeça da pessoa, né? Aham. E ela, a energia não tem barreiras, então ela sabe exatamente onde agir naquela pessoa. Ela Aham. sabe exatamente que pontos que precisam ser mais trabalhados. Eu, como praticante, eu também sinto no momento em que eu estou aplicando na pessoa. O Aham. corpo, ele vai te dando sinais, né? Tem pontos, por exemplo, como cura, como controle, como saúde, por exemplo. Então, uma pessoa que é extremamente ansiosa, por quê? Porque a ansiedade, ela está intimamente ligada para aquilo que já nem aconteceu mais, né? Você está, perdão, que nem aconteceu, você sofre pelo que não aconteceu. É. Então, quando você toca nesse ponto, as barras elas vão lá naquele pontinho que trabalha aquela sensação no corpo e dissipa aquela energia. Então, eu falo que ela é extremamente inteligente. Ela cirurgicamente, ela vai lá naquele ponto e trabalha aquilo lá. E o que mais nas barras, no Axis, nos ajuda Ah, são as perguntas, como eu te falei. A gente acha que não, mas se a gente trabalhar perguntas, eu trouxe até algumas aqui que fica preso na minha geladeira. E ah, todos os dias eu faço as mesmas perguntas, as fala. mesmas perguntas. Que parte de mim se sente segura na falta de autoestima? E o que essa parte teme perder se eu não acessar a minha autoestima? O que é tão grandioso em mim que eu ainda não reconheci? E que se eu reconhecesse, mudaria toda a minha relação com a minha vida? O que em mim já é divino e eu ainda não reconheci? Se eu me reconhecesse como a criadora da minha realidade, o que eu escolheria agora? Quais consciências estão prontas para me encontrar se eu silenciar e escutar meu corpo? Como seria meu dia se eu já estivesse vibrando na frequência da minha autorrealização? O que eu estou fingindo não saber só porque parece óbvio demais? Qual movimento interno já está disponível para mim agora e eu ainda não estou escolhendo? O simples pode ser suficiente para mim? O universo me mostra o que já está aqui de grandioso para mim e que eu ainda não estou validando. E aí são frases que eu repito: eu mereço ser feliz, sou próspera, alcançar tudo que desejo, eu sou fonte de alegria, prosperidade e saúde, eu sou grato por tudo que já tenho, eu dissipo agora todo o medo, insegurança e falta de autoestima que estão me separando de uma vida próspera e feliz. Então, você vai treinando a sua mente para isso, você vai. Porque o que que é um trauma? O que que é uma crença, por exemplo? Uma crença é aquilo que você escutou por diversas vezes lá atrás que passa a se tornar uma verdade para você. Então É, agora está na hora de ressignificar, está é, na hora de remodular a sua mente. Então você vai falar coisas, você vai repetir coisas todos os dias para que isso passe a se tornar verdade para você, para que isso se torne a sua nova crença. olha que legal. Massa, nossa. E aí eu fiz essa pergunta aqui também. Se o seu corpo pudesse falar agora, o que ele diria sobre sua autoestima? Hoje, É, meu corpo, é. estou ainda em processo de aprendizagem nesse momento. Como eu falei para você, Aham. eu já mudei muito, mudei muito. As pessoas, tem gente que chega em mim e fala: Nossa, mano, você tá numa energia diferente, você tá diferente, você tá mais feminina. Por quê? É, eu vivi num processo onde o meu masculino se sobressaiu, né?
Eu que tinha que abraçar tudo, eu tinha que resolver tudo. A gente tem energia masculina e feminina. Então, o meu masculino estava tinha sobressaído, né? Aham, Precisava naquele momento. Então, eu deixei meu feminino de lado. Eu deixei minha autoestima de lado. Do jeito que eu estava, eu saía. Eu não estava nem aí. E aí, depois de todo esse processo, eu falei, poxa vida, né? Foi um trabalho interno meu, de um longo tempo, né? Tem uns mesezinho. Então, hoje eu estaria trabalhando mais. Eu estou trabalhando mais a minha autoestima nesse sentido. Tô mais feminina, tô me permitindo mais, me conhecer mais no meu corpo, cuidar do meu corpo, que antes eu não tinha nem tempo para isso. Eu brinco com as meninas, eu falo, gente, meu corpo tá precisando se exercitar. Eu tô sentindo uma necessidade de fazer alguma coisa, tá, de fazer um exercício, tipo uma academia, fazer uma coisa. Então, meu corpo hoje está dizendo isso para mim. E eu tô super bem comigo mesma. ó, Essa questão de se sentir sozinha e tal, é um trabalho que a gente tem que fazer porque a gente foi treinado a não ficar sozinho, né? Como eu é, falei para você, isso vem lá de trás. isso, Vem da sensação de abandono, de ficar sim, só. Mas hoje tô nesse processo. Eu acho que a gente sempre vai estar nesse processo. A gente nunca vai estar 100%. A gente sempre é. tem que ir buscando melhorias. É, e assim, a respeito da com a libertação e possibilidades com as ferramentas de Axis, que crença você está disposta a destruir e descriar hoje sobre sua autoestima? Eu mesma, que crença, a crença de ser sempre boazinha, né? Eu já estou trabalhando muito isso ultimamente, foi como eu falei, eu fiz um questionamento, as pessoas me amam ou gostam da minha utilidade? Porque eu fui uma pessoa a ser treinada a não dizer não, né? Eu Aham, posso estar ruim, eu posso estar doente, eu posso estar com várias questões, aham, mas eu sempre estava ali. Eu sempre é, estive disponível para sair a hora que fosse para fazer pelo outro. sim. Então, a maior crença que eu estou sendo trabalhando ultimamente em mim, que as barras também estão me ajudando nisso, é impor esse limite de falar, não, não, hoje eu não posso, não, hoje eu não estou bem. E eu não quero, hoje eu não quero, eu não vou fazer. E é A gente interessante tem que essa. você respondeu a pergunta seguinte, né? O que é mais possível para sua a autovalorização que você nunca considerou, Uhum. né? É isso, às vezes a gente, que eu falei lá no início, né? Quantas vezes a gente finge estar bem só para não desagradar o outro? Quantas vezes a gente, às vezes, não tá bem, não quer fazer, não pode fazer, mas a gente vai fazer porque existe uma pressão social que a gente tem que ir, que a gente tem É. que fazer pelo outro, que a gente sempre tem que se doar pelo outro, né? E a gente bom, mulher ou homem, a gente sempre quer se julgar muito, né? A barra de Axis, ela, como que ela ajuda nesse processo de parar de ficar nesse auto-julgamento excessivo, né? As barras, elas ajudam quando você, porque ela ensina para você que você tem que ser em primeiro lugar. E hoje, a gente foi, hoje a sociedade coloca isso como se a gente estivesse sendo egoísta. E daí ser egoísta, né? Nossa, como eu falei bem no início, não adianta você querer fazer pelo outro se você não tá bem. Então, as barras ensinam isso. É você primeiro. Tanto que tem uma parte dela que fala, é você mudando o mundo. Porque você com você mesmo, depois que você muda o seu mundo, você pode tentar mudar o outro. E quando você muda, isso ressoa nas pessoas também. Então, é uma ressonância energética. Quando você está em equilíbrio, quando você está bem, você ressoa para pelo menos 1.000 pessoas ao seu redor. Então, as barras trabalham muito isso na gente. Você em primeiro lugar. Depois vem as outras pessoas. Interessante. E você ainda falou essa questão sobre mulher e homem, né? Aham, A sim. gente vê que tem dois lados. Aham, A, as mulheres, e isso é a questão da falta de autoestima, né? é, As mulheres em baixa autoestima vão para o lado da submissão, da procrastinação, de deixar sempre para depois, da falta de independência financeira, de sempre depender do parceiro, né? Da dependência emocional no parceiro. E nos homens, a falta de, às vezes, autoestima, eles vão para conquistas financeiras.
São homens que gostam de mostrar que tem as coisas, que trabalham 24 horas por questões, eu quero um carro, eu quero uma casa, eu mostro que eu estou em tal lugar, eu mostro que eu estou em tal outro. Acredita que ter sempre bem é questão de mostrar que tem autoestima, Hum. Opa, de pertencer e a baixa autoestima. Mônia, deixa a minha internet está com a conexão estável. Ai, meu Deus. Olha, Aqui também tem hora que você tá travando para mim também. tá. Eu acho que é a conexão aqui. Ó, mas vamos finalizar então, olha só. Aqui eu até fiz três perguntas que eu achei interessante. Você está disposto a permitir que a energia das barras limpe os arquivos invisíveis que impedem de se amar? Explica um pouco sobre isso, por gentileza. Olha, eu amei essa pergunta sua. E Ah, seria muito interessante, por exemplo, antes de fazer uma sessão, você mesmo se fazer essa pergunta, né? Seria possível, né, você permitir? Porque as barras também trabalham com a sua permissão, né? Tanto que uma das questões que a gente faz antes de começar a sessão é: posso tocar em você? Posso tocar na sua cabeça? Você permite? Porque se a pessoa às vezes barrar aquela energia também, ela não vai além, né? Ela não. Tem pessoas que passaram por sessões de barras que só sentiram um relaxamento profundo e não fez nada. E tem pessoas, eu tenho uma cliente que ela falou para mim que vai gravar um vídeo. Ela fez uma única sessão. Ela fez uma única sessão e a vida dela deu um 360. Hoje ela é terapeuta de barras, sabe? Então, assim, a que nível que está a sua permissão também para mudança? Que nível que você também está disposto a aceitar a mudança que as barras vão fazer na sua vida, né? Porque a gente tinha falado um pouquinho antes, não estava gravando, mas o quanto do medo impede a gente de ir além, né? O medo da mudança, a resistência à mudança, também é uma baixa autoestima. Você não quer encarar aquilo. Então, para você você fica na mesmice, você fica na procrastinação. Por quê? Você está disposto a encarar a mudança que vai ser? A gente fala que, todo mundo hoje em dia fala, né, do despertar espiritual, da expansão de consciência, mas ninguém fala que isso dói, porque dói. Você tem que olhar para as suas feridas, você tem que olhar para aquilo que você guardou e ressignificar aquilo. Como eu te falei, e é você isso vai que eu olhar estava para. até perguntando aqui, né? De libertar dessas histórias, escolher algo mais leve. Porque é isso mesmo. Ninguém fala que dói, mas dói. E é Dói, importante dói. doer. Dói. Você tem que deixar doer, porque é É, naquele momento de dor que você vai entender o quão profundo foi aquilo, você ressignificar aquilo, você deixar aquilo ir. Aquilo lá já não é mais seu. Deixa embora. Mas dói. Tem momentos que você se sente sozinha, tem momentos que você se sente perdido, tem momentos que aquilo dói tanto que você pensa, meu Deus, o que que eu estou fazendo com isso aqui, né? É, tem momentos de despertar, por exemplo, que você se sente solitário, porque não é todo mundo que está entendendo aquele momento que você está. sim. Não é. Pode ser que seus círculos de amizade mudem. O meu mudou bastante. Aham, É, você deixa de querer ir em certos lugares. A sim. sua visão da vida, de você, muda, né? Muda. Só que isso dói, porque nem todo mundo está disposto a compreender, né? É. Nem todo mundo está disposto a acolher. Então aí entra a autoestima aí em alta, porque é você quem tem que se acolher. É você quem tem que entender que o processo é seu, não é do outro. Então você olha para você nesse momento, mas dói. E ninguém fala isso. Todo mundo fala que, vamos despertar, vamos expandir a consciência, no autoconhecimento, mas dói, porque você vai ter que olhar para tudo aquilo que você está carregando, para tudo aquilo que você carrega. Não, e assim, isso que você falou realmente é muito importante a gente saber, ter essa consciência, né, de que dói, que é um processo de libertação e desapego desse ego, Exato. dessas narrativas, dessas histórias que a gente conta para nós mesmos. Geivan, Sim. Xeres, vocês têm alguma pergunta para fazer para nossa amada Mônia a respeito da Barra de Axis ou Eu qualquer. tenho. Oi, quanto tempo, Jailane? Oi, Mônia, tudo bem?
Tudo Quanto jóia, tempo, né? você? Quanto Tô tempo? bem, Tava graças a sumindo. Deus. Pois é, mas nos encontramos novamente, isso é que importa. É, É, a pergunta que eu queria fazer para você é o que difere uma pessoa com autoestima de uma pessoa motivada e uma pessoa com baixo autoestima de uma pessoa deprimida? Ou isso tudo é igual? ó, o que que acontece? Como a gente, eu falei para você que eu te falei que tem dois lados aí da questão da autoestima, né? Quando ela tá baixa, né? Quando a gente não tem uma autoestima elevada, porque que eu te falei, a autoestima é você conseguir olhar para si mesmo, né? Fazer uma autoavaliação, reconhecer seus pontos fortes, seus pontos fracos. Então, quando você olha para isso com julgamento de si mesmo, você pode ir para dois lados. Aí você vai para o lado da procrastinação, que a gente poderia ver esse lado deprimido, né? Por que que você é deprimido? Por que que você está procrastinando? O que que você está deixando de olhar que está te fazendo jogar para baixo? É o medo do julgamento? É uma insegurança? É a resistência, às vezes, de impor um limite, de dizer um não? Então, aí você vai se deprimindo, você vai se encolhendo para tentar encaixar nos padrões que são colocados hoje. E quando uma pessoa tem a autoestima elevada, ela não está nem aí para ninguém. Ela sabe das suas habilidades, ela sabe do seu valor, né? De quais são os seus valores, dos seus pontos fracos, dos seus pontos fortes. Então ela se motiva a buscar mais, a querer mais para si mesma, né? Sim. Só que aí, como eu falei, tem a questão do outro lado. Muita gente vê mais pelo lado masculino, que é uma baixa autoestima quando é aquela pessoa que só quer mostrar que faz as coisas, que conquista as coisas, geralmente voltados para bens materiais. Aquela pessoa que vive ostentando uma vida, que vive ostentando questões materiais, sabe? Então, e por trás disso não é uma autoestima, é uma baixa autoestima. E aí ela olha para isso e ela usa isso para se autoafirmar, para ela ter uma autoconfiança, para ela ter uma segurança que na verdade ela não tem. Então ela tenta tapar isso com questões materiais. Te Certo. respondi? E respondeu sim, gratidão. E quando assim, se tem, praticamente acontece em todas as famílias, né? Quando um familiar começa a te comparar com outras pessoas, e nisso tem pessoas que levam até para o lado do emocional da infância, culpando sempre alguém, né? Existe fórmulas de Exato. trabalhar isso sem permitir que a pessoa culpe o passado dela ou os familiares do passado? Aí você está falando não jogar coisas do passado em você. Isso, É isso? isso mesmo. Porque aí é o que eu falei, as crenças e os traumas, elas estão hoje intimamente ligadas também à nossa autoestima, né? Você cresceu escutando, por exemplo, que seu irmão era melhor, ou que fulano fazia isso e você não fazia aquilo. Então, isso vai alimentando o quê? A sua baixa autoestima. Você vai criando essa crença de que você é menos. Então, é Uhum. algo que vem lá de trás e que você tem que trabalhar com terapia, você tem que trabalhar com exercícios energéticos, com um trabalho interno seu, certo? Porque esses Sim. julgamentos vão sendo trabalhados para você ter baixa autoestima. Então, você sempre vai se sentir menos, você sempre vai se comparar com outras pessoas. Ah, fulano de tal consegue, eu não consigo. Tá, cada um tá no seu momento, né? Então, isso, e geralmente esses julgamentos vêm mesmo da nossa família. É de onde mais vem, né? Essa Sim. comparação. Ah, fulano de tal fez isso. Ah, fulano de tal formou, você não formou. Fulano de tal casou, você não casou. Isso quando adulto. Agora, quando criança, a gente vê muito isso. Ah, você não vai ser ninguém na vida. Se você não fizer isso, você é muito teimoso, você é muito chato. Eu falo para as meninas, por exemplo, elas tinham uma fase que elas chamavam muito o mais novo de chato. Eu falei, para de fazer isso. Porque aquilo vai entrando em ressonância no cérebro da pessoa e ela realmente vai se tornar chata para se encaixar no que vocês estão falando. E a gente é moldado dessa forma. Às vezes, muito do que a gente foi, ou que a gente ainda é daquilo que foi falado pra gente, porque foi repetido tantas vezes que você inconscientemente se torna aquilo para se encaixar, para se sentir pertencido, para se sentir amado. Entendi. Então, muitas vezes a pessoa ela não é o que é, ela só se tornou apenas pelas críticas que recebeu. Exatamente. É muito Ah, disso, né? Porque a gente, inconscientemente, a gente vai se diminuindo para encaixar nos padrões que são colocados para a gente, né?
às vezes, por exemplo, você é um Geivan sozinho, mas para você ir visitar aquele familiar, você se reduz e você se diminui, porque você sabe que lá você não pode ser você mesmo. Então aí você se esconde, você se segura. Muitas vezes, num relacionamento, você conhece a pessoa, você não se abre de cara. Por que que você não se abre? Eu não posso mostrar para ela quem eu sou. Eu não posso mostrar. Hoje em dia, hoje eles usam o termo de emocionado, né? Isso. A gente não pode mostrar que é emocionado para as pessoas, porque é vulnerabilidade. Você não pode mostrar a sua vulnerabilidade para a pessoa. Então, a gente vai se tolhindo para ficar entrando nessas pressões, né? Nessas caixinhas que são impostas pela sociedade. E hoje em dia, a gente ser autêntico, a gente é visto como o errado, como diferente. Eu coloquei até um Reels esses dias aí falando sobre exatamente isso. Eu sou taxada como doida, como doidinha, como a feiticeira. Por quê? Porque eu escolhi ser autêntica. Eu falo mesmo, o que eu tiver que falar, eu falo. É claro que eu não vou falar para magoar outra pessoa. Mas hoje eu estou trabalhando nisso. Se eu não quero, eu falo não. E aí a gente é visto como o errado da história. Não, gente, eu não sou errada, eu só tô sendo eu mesma. Mas hoje a gente vive numa sociedade que todo mundo tem que ser tudo tão igual, que aí os que escolhem ser eles mesmos são vistos como errado, como diferente. Então não tem nada de errado com você. Seja você mesmo, independente do lugar que você for. E eles que trabalham os julgamentos deles. Você não entra na onda de aceitar os julgamentos, não. Tá certo. É só isso. Gratidão, Mônica. Eu que agradeço. Gério, você quer fazer alguma pergunta para Mônica? Não, eu gostei muito da explicação. Ela explicou tudo aquilo assim que eu tinha dúvida. Uhum. Gostei Que muito, bom, Mônica, que muito bom, mesmo. fico feliz. Olha, para finalizar, até eu me adiantei e perguntei para a Mônica sobre as afirmações, né, da Barra de Axis, mas, Mônica, para encerrar, sobre esse tema da autoestima, desculpa, gente, é, o que que você, quando alguém te procura para você estar fazendo essa aplicação das ferramentas de Axis, é, e que é envolvendo essa questão da autoestima, o que que você fala? Como que é a forma como você trabalha? Qual é o processo desse tratamento? Porque hoje em dia, a baixa autoestima, ela é o combustível, por assim dizer, de muitas atitudes em que o ser humano, ele não só magoa as outras pessoas, mas ele traz danos, prejuízos para as outras pessoas. É o famoso a pessoa que é mal resolvida. E isso, o planeta Exato. tem bilhões, né? Vamos até trazer isso para nós, que em alguns momentos a gente está nessa. Então, o que você, quando você faz um atendimento, você percebe que a pessoa está ali com a autoestima baixa, porque é até complicado, tem que estar com a autoestima elevada até para estar fazendo as aplicações. Como que é o uso do Access para interferir nisso, para dar uma ajuda para a pessoa ter consciência de. Ó, as primeiras perguntas que eu faço para a pessoa é o que você escutou na infância que você carrega até hoje? É a primeira coisa que a gente tem que perguntar. O que você mais escutou na sua infância? Por exemplo, lateja em você? Você não é boa o suficiente, você não vai conseguir, fulano é melhor do que você é burra, você é chata, você é feia. Então, é a primeira pergunta que eu faço, porque inconsciente aquilo marca, e em algum momento na vida aquilo lá vai ser o gatilho para você. E aí, dentro disso, você faz as escolhas da sua vida. Segunda coisa, eu sempre pergunto, qual é a relação que você teve com seu pai ou com a sua mãe? Como é a relação com seu pai e com sua mãe? Porque isso também interfere muito na nossa autoestima hoje. Com a mãe, por exemplo, é como você olha para a vida,
como você olha para os seus projetos. Para o pai, por exemplo, quais são as escolhas de relação que você escolhe, está intimamente ligada ao que você escutou do seu pai, ou à relação que você teve com seu pai, né? Homens buscam em mulheres uma segunda mãe, vamos dizer assim, uma mãe inconsciente. Mulheres buscam em homens o pai que não teve, o pai ausente. Então, isso tem que ser trabalhado, porque isso afeta diretamente a autoestima que você tem. Então, as primeiras perguntas que eu faço são essas. O que você escutou na infância que você lembra até hoje? E como é a relação com seu pai e com sua mãe? A partir daí, eu consigo direcionar. Não, então nós vamos ter que trabalhar as barras de axis voltada para isso, vamos fazer tantas sessões. Eu monto, por exemplo, essas questões que eu faço, eu monto para a pessoa, que a gente fala que são processos verbais, então eu monto, sabe, para a pessoa. O que está certo sobre isso que eu não considerei, por exemplo, é relacionado ao pai. O que está certo sobre a minha relação com o meu pai, que eu não ressignifiquei, que se eu ressignificasse eu mudaria a minha vida. Vamos destruir e descriar isso, que é um dos processos do Atos, aí você responde que sim. Então, eu monto processos verbais voltado para aquilo que a pessoa precisa e ela vai rodando esses processos para fazendo a limpeza do inconsciente que é necessário, dissipar aquela energia que ela carrega. E sempre é assim, o ideal é uma vez por semana, igual uma outra terapia qualquer, é uma É, vez por semana. então, quando chega num processo assim, como eu te falei, eu tava com uma cliente que estava num relacionamento abusivo, ela estava fazendo 3 vezes na semana. Oxe. Mas quando não, quando é algo que não precisa ser tão urgente assim a ser trabalhado, que pode ser um processo, né, que vai levar mais um tempo, geralmente uma vez na semana. Ah, legal, então. Não, então tá. Para encerrar, Mônia, você quer falar mais alguma coisa a respeito do tema? E também fale mais sobre como que as pessoas podem te encontrar nas redes sociais, e-mail também, porque é interessante a questão da barra de Axis. Tem também, depois, a gente vai te convidar para falar do Teta Healing, de todas as outras terapêuticas que você trabalha, Terapia. né? Mas Foi. finaliza aqui para nós. Gratidão, viu? Eu que agradeço por estar aqui de novo, por mais essa oportunidade. É uma troca de conhecimento, né? A gente aprende e fala um pouquinho, né? Ninguém sabe tudo, então a gente está aqui sempre para aprender. Eu aprendo com vocês e ensino um pouquinho também. É, eu sou muito grata, né? Esse tema da autoestima é muito extenso, então a gente poderia falar por horas, mas a gente tentou reduzir ao máximo. Acho que deu para o pessoal entender um pouquinho. Vocês podem me encontrar pelo Instagram, no Estou Mônia Dantas. Lá eu trabalho, né, com as Barjadas, MTBSS, outros trabalhos também. Está entrando um projeto bacana aí, vão ser 21 dias para trabalhar o auto-amor e a cura da criança ferida, que é um tema que a gente pode falar também, que isso interfere muito nas nossas escolhas e na nossa autoestima, né? O quanto a nossa criança ferida hoje está à frente das nossas escolhas. É, e é isso, gratidão, eu estou aqui, a gente vai junto, né? Ninguém se cura sozinho, a gente se cura no encontro. Então É é isso. isso aí, gratidão. Gente, Gratidão. gratidão, gratidão, Gerinha, gratidão, Geivan. Gratidão. É, como sempre, a gente está aqui, né, firmes e fortes, fazendo essas perguntas para as pessoas que a gente está aqui como nossos convidados. E pessoas lindas, quem for assistir depois, a gente vai deixar na legenda do YouTube como encontrar a Mônia. E vamos lá, né? Vamos nos predispor a realmente estar nos amando, né? Isso é É muito isso. importante, É né? isso. Então tá, gente, ó. Beijo, Mônia. Tchau. Gratidão. Beijo, GG. Beijo, Gratidão. Aninha. Tchau. Tá, Gratidão. beijo. Com Deus. E melhoras